a reunião feita lá com o Thiago, que eu achei que foi muito proveitosa. Eu acho que pelo feedback de todos, acho que todo mundo saiu bem satisfeito com a apresentação dele também. Depois, no segundo momento de discussão e perguntas, eu acho que muitas questões aí ajudaram a elucidar, né, e a nos trazer algumas perspectivas aqui para a nossa resolução de Curitiba. Eu até peço desculpas aí aos colegas porque eu não consegui fazer todos os questionamentos que a gente preparou, mas foi um pouquinho complicado em função do tempo e de oportunizar que os outros colegas, né, os dos demais grupos também pudessem fazer os seus questionamentos. Então, eu tive o cuidado de não querer monopolizar muito as perguntas, né? Mas eu acho que de uma forma ou outra, né, uma boa parte, se não quase todos, se não todos os nossos questionamentos foram respondidos, ao menos de forma indireta, né, pelo Tiago. Então, assim, pelo menos para mim, algumas reflexões importantes, né, que ele trouxe foram no sentido de procurar buscar a resolução deles, buscou atender bastante assim a realidade local, né? Tanto em termos de instalações existentes, né, as estações de tratamento, os dispositivos legais, né, já existentes, as condicionantes de licenças ambientais, né? E eu até comentei com ele, não sei se todos estavam escutando nesse momento, mas que me chamou muito a atenção, né? Que ele destacou que, né, a grande discussão, né, a grande polêmica que vem nessas resoluções geralmente diz respeito à definição dos padrões, né, dos parâmetros, e até tem sido algo que a gente tem efetivamente discutido bastante aqui nos nossos encontros. É verdade. E, e ele comentou que, na opinião dele, mais importante do que isso é isso de buscar, claro, atender a realidade local, mas também a questão do controle, né? Como é feito o controle, o gerenciamento, o monitoramento dessas atividades de reuso e assegurar que exista uma revisão periódica, de pelo menos a cada 5 anos, dessa resolução para que ela esteja sempre atualizada, né, sempre buscando estar alinhada, né, com os demais dispositivos, com uma eventual nova realidade, né, com novos achados. Então, acho até que isso me deixou, de certa forma, até mais tranquilo, né? Porque realmente parâmetros, né, e padrões, a gente, como ele colocou, a gente busca, né, pesquisa, joga no Google, joga no Science Direct, busca no próprio guidelines lá da EPA, que é talvez a maior referência que a gente tem, aí, o documento técnico, né, mais importante, mais abrangente, assim, que a gente tem. E até já está um pouco, não vou dizer defasado, mas é de 8 anos atrás, né, aquele guidelines de 2012. Nesse próprio guideline a gente tem uma boa diversificação, né, por ele ser muito direcionado para os Estados Unidos. Claro que ele traz também estudos de casos, exemplos de outros países, mas ele é muito direcionado para os Estados Unidos. Em função dos estados, né, terem muita autonomia e eles terem uma grande diversificação interna lá no país deles, eles também variam, também tem uma grande variabilidade, né, em termos de valores, em termos de quais parâmetros são cobrados.
Então, eu acho que é muito importante se avaliar realmente, né, a nossa realidade aqui, local, né? Então, acho que a gente poderia aproveitar o momento e até, né, tirando dessa palestra do Thiago, a gente até revisar o que nós fizemos até aqui, claro, valorizando, mas buscando trazer essa reflexão, né, de a gente estar atendendo bem, né, aquilo que é a nossa realidade, não estar trazendo daqui um pouco padrões, né, muito restritivos ou que estejam descolados da nossa realidade, o que eu até acho que não é o nosso caso, né? A gente sempre buscou, o Pedro sempre trouxe aqui também exemplos da própria Sanepar, né? Das estações da Sanepar. Então eu acho que a gente está mais ou menos alinhado a essa diretriz geral deles, mas eu acho que caberia a gente fazer uma revisão buscando essa verificação, né? Então eu gostaria de primeiro deixar a palavra em aberto para os colegas, se gostariam de tecer comentários, né, sobre esse último encontro, antes da gente dar um direcionamento aqui para nosso esboço da nossa minuta. Bom, Ramiro, eu acho interessante, né, você ter colocado essa visão, né, sobre a reunião passada e, é claro, né, esse documento sendo construído dessa forma, um documento participativo, né, todo mundo tentando aí contribuir para que ele seja lapidado, né. Então, à luz daquilo que foi falado, é interessante, né, esse momento aí. Então, eu concordo com você. Mas o que eu queria ver, né, e saber como é que como é que está o planejamento? Quer dizer, quanto tempo que a gente tem para terminar a nossa parte? O governo do estado pretende lançar essa essa resolução em que mês? Como é que está, né, esse planejamento geral? Porque daí, né, a gente teria talvez um elemento mais em detalhe, né, para a gente saber, bom, é, até quando, de que jeito, como é que está isso? Essa é uma boa pergunta, Paulo. Acho até oportuno esse teu questionamento. Não sei se a Kathleen ou a Caroline poderiam nos atualizar com relação aos nossos deadlines, né? Porque num primeiro momento, lá nas nossas primeiras reuniões com um grande grupo, né, foi dito que a gente teria, se não me engano, 2 meses, né, para a elaboração de uma minuta, né? Mas acho que esses 2 meses, inclusive, já passaram, né? Eu entendi que alguns subgrupos iniciaram as atividades de forma mais tardia do que a gente, né? Não lembro se foi o subgrupo para fins ambientais ou de uso racional da água que iniciou, acho que umas 4 semanas depois da gente. Então eu imagino que eles ainda estejam em período intermediário assim, de atividades. Mas eu acho pertinente o teu comentário, Paulo, para a gente poder traçar até talvez um cronograma, né? Traçar algumas metas aí para próximos encontros, né? Considerando o prazo que a gente tem, né? Até o final desse ano.
ou não sei se é novembro, se é dezembro, ou se já está passando para 2021. Mas eu te confesso que eu não tenho essa informação, assim, né, considerando todo o nosso GT. Pelo menos não foi transmitido nada em específico para os subgrupos, né? Pelo menos não chegou até mim nada específico em relação a isso. Caroline, por favor. É, a ideia inicial era isso, né? Era em 2 meses os subgrupos fazer essa revisão, fazer os apontamentos e ter uma reunião intermediária, né, do GT geral para saber como que estava andando. Só que, igual o Ramiro falou, alguns grupos demoraram a iniciar por alguns problemas, né, diversos, mas já iniciaram todos. E alguns, mesmo iniciando juntos, estão mais avançados que outros, digamos assim, na resolução em si, né? Porque gerou muitas discussões e aí a pessoa foi fazer pesquisas. E eu acho que isso foi importante, né? Melhor se aprofundar e demorar um pouco mais do que fazer tudo às pressas. A gente quer marcar uma reunião agora, que semana passada teve reunião com o Thiago do IGAN, né? Foi uma reunião no GT geral, mas foi mais a apresentação dele, né? Não teve como os grupos debaterem entre si, na realidade, o que cada grupo, em que pé está cada grupo, né? E fazer as considerações. Então a gente quer marcar uma reunião geral para ter realmente essas apresentações e a partir daí definir mais ou menos quanto tempo que vai demorar para cada grupo conseguir terminar para ter uma data final, né? Então, agora em novembro, a gente quer ter uma outra reunião e aí a gente quer fazer essa previsão. Então, eu não posso te falar certinho, agora em dezembro a gente vai terminar. Mas, no máximo, eu acho que se for, vai ser janeiro do ano que vem, né? Porque dezembro já tá aí, né? E daí dezembro é metade do mês só, porque metade do mês é Natal e, e Ano Novo. Mas eu acho que é, ano que vem a gente já vai estar, começo do ano que vem, janeiro, a gente já vai ter conseguido ter uma resolução base, né? E depois também em janeiro, depois que entra esse período de Natal, também fica um pouco mais, acredito que possa ficar um É pouco mais complicado, disperso, né? né? Porque todo mundo tem seus períodos de férias ali em janeiro, né? Bastante corrido. Exatamente, tem essa questão também. Mas vai atrasar um pouco, né, da previsão inicial, mas eu acho que esse atraso é uma coisa boa, não é uma coisa ruim, porque os grupos realmente estão discutindo aqui, realmente a discussão é muito boa, né? Na agricultura também, discussões de parâmetros, padrões, e como que vai se dar, tudo. Então, atrasou, mas atrasou por uma boa causa, no caso. Eu concordo. Mas eu acho que se a gente não finalizar agora até dezembro, é coisa que fica para março, né? Porque você sabe como é que funciona janeiro, fevereiro. Claro que daria para tomar alguma iniciativa, mas talvez não com uma participação mais efetiva de todo o GT, né? Mas assim, o que a gente pode falar aqui dentro do nosso subgrupo para fins urbanos, eu acho que a gente está muito bem encaminhado, né? O nosso esboço, a gente foi Exatamente. né? Acho que está praticamente no final já, né? Eu acho que a gente tá bem. Claro que não está pronto ainda, mas acho que a gente foi avançando ponto a ponto ali na minuta, né? E acredito que faltam alguns ajustes. Também, claro, com relação a aquelas cláusulas mais gerais, né? Eu acho que são comuns a todos os subgrupos, né? Acho Exato. que isso vai ter que ser discutido no grande grupo, né? É. Claro que a gente pode levar as nossas. Mas ali especificamente nos fins urbanos, eu acho que falta pouca coisa para a gente fechar pelo menos um primeiro rascunho, né, de primeiro esboço da nossa minuta. Eu queria aproveitar para comentar um pouquinho sobre a palestra do Tiago com relação àquela minha pergunta em relação aos instrumentos para fazer a promoção do reuso da água, né? Que eu estou verificando aqui no artigo 25 da nossa minuta, que fala sobre a concessão de incentivos financeiros e creditícios ao produtor, distribuidor e usuário da água.
de reuso para entidades afins que apresentem projetos de racionalização de uso de recursos hídricos e a implantação de práticas de reuso. Esse tópico, que foi objeto da nossa pergunta, né, Ramiro? Ele abordou bastante interesse da nossa parte, que falou que basicamente são esses incentivos financeiros, eles independem, no questão dos comitês de bacia, de uma ação mais efetiva dos comitês com relação a isso, já que é uma política de governo. Então, a pressão que a gente pode fazer para que aquilo que for realmente que dependa de algum incentivo para que viabilize do ponto de vista econômico e financeiro, né, a implementação, nós deveríamos pensar nesse sentido. E eu achei muito interessante. Eu gostei muito da palestra do Tiago, em vários aspectos, foi bem em sintonia com aquilo que nós precisamos fazer, né? E da minha maneira de ver aqui no nosso tópico está praticamente concluída a nossa proposta de regulamentação aí, né? Pode repetir qual é o artigo, por gentileza, Ribas? Só para eu O acompanhar. artigo 25. Podem ser instrumentos para uso racional de água e para a promoção de reuso da água. É parágrafo 1º. Certo, achei aqui. Inciso 1º. Agora, é claro que no inciso 2º, nos planos de recursos hídricos e tudo mais, cada plano que já existe, que já está aprovado, deverá ser objeto de revisão para a inclusão de algo que for definido nessa proposta agora da questão da análise de reuso e de uso racional da água. É isso que nós estamos aguardando apenas para poder fazermos o fechamento aí de uma maneira mais ampla. Mas foi muito interessante. Está deixando aberto, né? Acho que está bem aberto ali o nosso artigo, né? Acho que está bem bom. E essa minuta que já está, que nos foi enviado, com essa possibilidade já aberta, mostra que é uma prática, como isso veio provavelmente de outros estados que já implantaram, a questão do incentivo financeiro é uma prática que deverá ser implementada, né? Miguel, acho que falou alguma coisa, mas o teu áudio está um pouco... Não, eu só cumprimentei. Agora, se vocês estão me ouvindo, eu sigo, então. Bom, primeiro, eu tive uma necessidade de conversar com o Pedro Franco agora de manhã. Então, ele só justificou a ausência dele, ele pediu desculpas, depois ele recupera a informação de hoje, ok? Bom, outra informação. Então, com relação à palestra do Tiago, todos gostaram, eu também não fui exceção, gostei, mas eu queria destacar 2 aspectos, ou 3. O primeiro, a validade, né? Eu lembro que na última reunião, eu acho que nós digitamos isso, eu não fiz toda a lição de casa e acabei não vendo a nossa Cat, né? Não vi o que a gente digitou. Eu acho que a gente digitou no corpo da minuta, Ramiro, mas nós insistimos na revisão e sugerimos uma data de 5 anos. Eu acho que isso foi incorporado na nossa proposta, que vale para todas, né? Só revendo. Eu acho que foi, se não foi digitado, foi comentado, sim. Foi sugerido.
eu deixei como um tópico, né, tipo, a ser melhor tratado, mas está ali que é a revisão, né, dos parâmetros e padrões a cada 5 anos. Joia. Eu até Então, nós... colhei o artigo ali do IGAN, né, que caberá tal, para ter uma base. Ok. Bom, porque essa vem experiência de outras resoluções ou coisa assim, a de lodo, por exemplo, a de lodo de uso agrícola do lodo de esgoto também tinha essa cláusula, porque os parâmetros, o monitoramento, a realidade vai variando bastante. Joia, então isso foi ok. Uma outra coisa, se eu pudesse fazer apenas uma pergunta para o Tiago, eu faria essa que eu vou dizer aqui. Ele disse, não, parâmetros está... você põe no Google e acessa. Bom, e é esse o problema, porque é essa dicotomia que eu percebi na discussão entre São Paulo e Minas, e que nós temos discutido, acho que desde a primeira reunião, quando a gente se detém em parâmetros. Parâmetros pode ser dar uma sensação de segurança e, ao mesmo tempo, inviabilizar o processo. Então, não é tão simples assim. Eu acho que o gargalo está em vários momentos, né? Na regulamentação, no licenciamento, na instrumentação. Mas os parâmetros também podem ser absolutamente limitantes. Então, não é tão simples assim, né? É só colocar coliforme 200, coliforme 100... E o discurso dele, eu acho que faz parte um pouco da minha escola, Ramiro, Ribas, Rosilene, Paulo. Rio de classe 2, que permite recreação primária. Eu também faço essa leitura, né? Os rios de classe 2 permitem recreação de contato primário. Eu não sei se recreação de contato primário é nadar, mas eu em sala uso, dá até para nadar. E é alguma coisa perto de 1000 de coliforme. Só para pegar um exemplo, né? Então, eu acho que a resposta foi, nesse item apenas, eu acho que foi um pouco simplista, dizendo que você encontra parâmetro, né, em qualquer enciclopédia. E não é assim. É só para ver, nós estamos na 8ª reunião, durante 5 ou 6 discutimos os limites. Então, eu acho que seria a minha única contradição com a apresentação dele, né? E na apresentação dele, não sei se vocês prestaram atenção, foi muito rápido, foi um cantinho do slide, eu não revi, eu também não fiz a relição de casa, é só prestei atenção na apresentação dele. Apareceram os EPIs, né? Eu não sei se eu, folheando a nossa resolução e as outras, eu não encontro subsídios para isso. Seria o caso da gente tentar abrir, Ramiro, ou é muito detalhe, alguma coisa sobre proteção individual, sem detalhar, ou apenas citar que o uso, além da identificação gráfica, identificação visual, etc., deverão ser observados boas práticas referentes à proteção, equipamentos de proteção individual. Só isso, que eu, enquanto ele falava, eu folhei a legislação de Minas, mas, assim, aluno lendo a cola antes da prova, eu, no caso, e não encontrei. Então, eu não fiz essa leitura com cuidado, mas, enfim, concluindo, EPIs poderíamos citar, o que é que vocês acham, nem que seja superficialmente, porque cada caso vai exigir uma proteção especial, sei lá. Perfeito, Miguel. Concordo plenamente contigo com relação aos EPIs. As EPIs, muitas vezes, elas matam a charada, né, com relação à posição do usuário da água. Eu acho que isso é bem importante. Então, lembrando, apareceu uma ilustraçãozinha no slide dele, nós podemos recapitular depois, mas eu não tenho, assim, sem me aprofundar muito, eu não tenho encontrado escrito isso nas resoluções. Então, a gente podia abrir, porque também, assim como os 5 anos ou a revisão, isso pode passar para uma discussão geral, isso pode ser uma recomendação para todos os grupos, né? Exatamente, onde haja... Eu acho que no urbano assume uma importância talvez maior, porque como sugestão, talvez ficar próximo da sinalização, da sinalização dos veículos, sinalização capítulos finais ou um pouquinho antes. Sim. Eu ia dizer que eu acho que de todas as modalidades, o reuso urbano talvez seja que tenha mais possibilidade de contato, né, direto. Pessoas, até por isso que se aquela subdivisão, né, do restrito, irrestrito, amplo, que a gente acabou seguindo mais ou menos o mesmo padrão da própria resolução de Minas, né?
Mas eu concordo que seria importante essa sinalização. Com relação aos parâmetros, Miguel, de certa forma, eu concordo contigo, né, que ficou um pouco vaga, né, a colocação dele, mas eu acho que ele não tenha sido bem explícito, mas eu acho que eu entendi o que ele quis dizer com isso, ou pelo menos como eles lidaram com isso, né. Eles acabaram optando por não ser tão restritivos e não definirem. A gente até já tinha comentado, né, que eles fazem somente os únicos parâmetros que eles têm são, por exemplo, para a nossa modalidade, coliformes, pH e ovos, né? Tem DBO, não tem DQO, tanto que essa era uma dos nossos questionamentos, né, a eles. E eu vejo que eles acabaram optando por deixar isso mais aberto, considerando os regramentos já existentes, né? Foi justamente essa resposta que ele deu para DBO e DQO. Por exemplo, as ETS já tem que cumprir com o padrão de emissão de DBO e DQO. Claro que isso também, e daí vem a minha concordância contigo, muitas vezes um padrão de emissão ele pode divergir do padrão de reuso, né? Uma DBO para emissão pode ser uma, para reuso pode ser outra, o próprio cloro residual, né, ele pode assumir uma importância maior no caso do reuso, né, no sentido de se assegurar controle de riscos, e eu acho que isso ele respondeu também com o próprio uso de EPIs, né, mas eu acho que de forma geral eles deixaram mais aberto, né, e eu particularmente acho interessante, na medida que existem, né, tantos padrões, parâmetros, né, joga na enciclopédia, como diz o Miguel, aparece um, aparece outro. Eu tenho uma visão semelhante à deles, né? Eu optaria por selecionar aqueles parâmetros que são essenciais, né? E tendo por essenciais esses que asseguram um risco controlado, né, aos usuários, e os demais parâmetros, alguns deles já são medidos, né? Então, no sentido de não se entrar em contradição. Resolução, por exemplo, de balneabilidade, daí eu também tenho alguma discordância, né? Porque se a gente for jogar lá essa resolução brasileira, ela é lá de 2000, né? Ela é de 20 anos atrás. Então, eu não sei se é um argumento muito forte a gente, né, seguir alinhados, né, em 2020 com uma resolução que é lá de 2000, e se não seria o momento de isso ser recapitulado, né? Mesmo que entre nesse contraditório. Mas, enfim, entendi dessa forma, né, a questão deles não terem, né, incluído outros parâmetros. A gente chegou também a elaborar uma questão referente a poluentes emergentes, que eu acho que cai na mesma resposta, né? Mas então acho que caberia essa reflexão aos parâmetros que a gente já tem esboçado ali. Acho que o Paulo ia iniciar um comentário, eu interrompi, desculpa, Paulo. Não falei nada, não. Bom,
Então, com relação aos demais questionamentos, tínhamos elaborado um questionamento sobre licenciamento e outorga, né? Como é na prática. Eu acho que, como não sendo feita essa pergunta, mas ele acabou respondendo de forma indireta, né? Na verdade, ele jogou para as licenças, né? Todas as licenças de operação. Essa questão do reuso estar incluso, né? Ele até brincou, né, que até então o órgão ambiental ele não tinha como cobrar isso porque não estava regulamentado, né? E agora, havendo essa resolução, isso poderia estar constante, inclusive nas condicionantes de licenças de operação desses empreendimentos, né, unidades fazendo uso dessa prática, né? Então, eu acho que a resposta para isso é que a licença de operação precisa estar alinhada à permissão do. Com relação à frequência também, né? E ao controle de monitoramento, também atrelou essa frequência de monitoramento ao que já é feito nas estações de tratamento de esgoto. Mesma frequência que já é cobrada já. de operação. Está perdido? Tá, faltando um tiquinho. Falta meia dúzia de votos. E aí aquela nossa questão mais geral, né, mais abrangente, sobre eles terem focado, né, toda a resolução deles nas grandes ETS, né, e não terem aberto para o reuso descentralizado. Aí vem também um outro ponto que eu já também não... É uma questão de concordo ou discordo, né, mas tem uma visão um pouquinho diferente sobre o reuso descentralizado, né. Ele chegou a mencionar que eles consideram isso como uma boa prática ambiental, né, que seria seria feito por uma iniciativa, né, do cidadão, às vezes individual, né, e que teria uma relevância menor, né, em termos de contribuição, em termos de volumes. Mas eu já acho que não considerar esse reuso interno, né, que a gente vem colocando aqui, ou essa possibilidade descentralizada, acaba tornando excludente e desincentivando, né, essas iniciativas, né, que são importantes também do ponto de vista econômico, né? Em alguns casos sendo atrativo ali do ponto de vista de um payback, né? O exemplo dos lava-carros, né? Empresas de lavagem de ônibus, empresas lavagem de trens, lavagens de empresas de transporte, né? E que fazem, né, inúmeras lavagens por dia, que usam volumes grandes de água, algumas cidades que têm um custo maior da água. A implementação de um sistema de reciclagem de água, ele pode vir a ser atrativo, né, do ponto de vista econômico. Também para essas edificações aí que buscam certificações, né, LEED, né, tem que atender esses critérios de eficiência no uso da água.
e a gente vê alguns exemplos aqui em Curitiba, também precisam ter também precisam seguir critérios, né? Também precisam ter ter instruções, né? Também requerem normativas. Então, eu acho que é importante esse caminho que a gente está trilhando aqui de abarcar também essa modalidade aí de reuso descentralizado. E, de certa forma, até... Assim, inovador é muito forte, né? Mas acho que a gente está considerando a realidade local aqui de Curitiba. Eu concordo, Ramiro. Acho que esse ponto é bem relevante. Acho que é o que difere das outras normas, né? Das outras regulamentações. E é o que eu convivo diariamente, basicamente. Vários dos nossos edifícios aqui que a gente aplica o reuso de água, seja de chuva, seja de água cinza, seja até de águas negras tratadas para reutilização, o monitoramento, que norma seguir, a gente acaba buscando muito EPA, mas a frequência, quais parâmetros, acaba sendo bem aberto, né? Também não tem uma fiscalização, né? Se o edifício está cumprindo algum tipo de manutenção do sistema, algum tipo de análise periódica, né? E, quer ou não, são pessoas, você está tratando de pessoas, né? Essa água, seja para uma irrigação, seja para uma descarga, ela, em algum momento, ela tem algum tipo de contato. Então, acredito que isso seja bem interessante. Importante, né? Esses sistemas acabam ficando largados muitas vezes, né? Exatamente. Ficam lá, às vezes é para de lead, né? Acaba ficando um sistema para inglês ver, né? O que dá pena, né? Porque às vezes são sistemas que acabam, em função de não ter essas metas de monitoramento, de cumprimento de parâmetros, às vezes acabam sendo até sistemas que são pouco eficientes do ponto de vista econômico. Né? Então não tem nem um controle de pH, não sabe o que dosar de cloro, às vezes dosa doses excessivas de cloro, acaba tendo um gasto bem acima do que seria necessário, né? Por vezes é o contrário, sistemas que são inseguros, né? Colocam em risco ali as pessoas que podem estar expostas aí enfim, aerosóis, né? Ter um contato maior. Hoje acaba ficando muito refém do fornecedor, pelo que eu tenho acompanhado. O cara que vende uma estação de tratamento acaba vendendo o monitoramento também, sabe? Porque é mais fácil, né, pro administrador do condomínio ou o síndico contrata alguém. Porque não tem um operador fixo, né? Normalmente essas ETs, né? Essas ETAs são bem... É um sistema compacto, pequeno, volume relativamente baixo. Então, o próprio fornecedor acaba vendendo esse acompanhamento, mas no fundo ele acaba checando se tem cloro no reservatório, né? Se o filtro de areia está entupido, se a membrana de ultrafiltração está com uma pressão muito alta, é mais um acompanhamento sutil, né? Mas em termos de parâmetros fica bem assim. É mais do bom senso do administrador, né? Que acaba seguindo o que a gente acaba recomendando, no final das contas. É isso quando tem, né? Esses ainda... esses casos aí são melhores, né? Tem sistemas que não tem nem esse acompanhamento do fornecedor, né? Do fabricante. Então, sim. Alguns sistemas que acabam ficando largados, né? Que acontece muito da construtora, do incorporador, né? Entregar aquilo, o edifício com esse sistema embarcado,
E aí a administradora que assume, o síndico que assume, não é algo novo, ele não está acostumado a ter esses sistemas, né? Então ele realmente acaba deixando de lado, né? A água está entrando no ponto, está indo para o reservatório como backup né? Acaba se largando isso parado lá, de fato. Acontece. São pouco, do meu lado, são poucos casos que eu presenciei, mas acontece de fato. Buenas. Pessoal, alguém gostaria de fazer mais algum comentário, né, a respeito da última reunião, a respeito daqueles pontos nossos que foram não respondidos lá pelo Thiago? Ninguém tem mais um comentário a fazer, então acho que a gente poderia retomar a nossa minuta. São agora 9h30. Não sei que direcionamento a gente poderia tomar hoje aqui diretamente, mas eu gostaria de pedir o auxílio da Caroline para a gente pegar em que ponto nós paramos exatamente na elaboração da nossa minuta, quais são os direcionamentos aí que estão faltantes e o que a gente poderia fazer em termos de revisão, né? Com base nessas últimas informações que a gente obteve, com base nessas últimas discussões, né, que foram feitas. Se eu não me engano, a gente estava nos últimos parâmetros ali de monitoramento. E cloro residual, acho que era um tópico que a gente ficou de rever. A gente estava aqui, foi definido aqui as frequências, né, e os parâmetros do monitoramento, e aí ficou essa discussão, DBO, DQO, né, qual que seria definido para reuso descentralizado, e o cloro e condutividade elétrica, tanto para reuso descentralizado quanto para ETS, né? Principalmente cloro ficou aqui para ver se deixaria essa definição mesmo, o que seria feito. E aí o que falta rever aí é os capítulos finais, né? Aí a partir do capítulo 4 aqui, que daí é do produtor e tudo mais, até entra aquela questão do IPI aqui. Mas a gente parou mais aqui em cima da definição do cloro e da condutividade elétrica e do DBO aqui. O cloro residual, eu fiz uma busca bem minuciosa no documento da EPA, peguei por palavras-chave e ele acaba ficando, né, varia bastante de aplicação para aplicação, né, mas ele sempre acaba ficando no reuso urbano, naquele limite. Eu cheguei a ver até limites de até 4 miligramas por litro, e o mínimo ficando ali até o mínimo de 0,5 miligramas por litro, né, de cloro residual. Mas o mais comum é esse valor de 2 ppm, né? A minha sugestão inicial seria a gente seguir esse intervalo, né? A gente chegou na última reunião, chegamos num consenso de que seria interessante termos não somente um valor máximo, um valor mínimo, mas um intervalo.
mas nós temos na nossa portaria de potabilidade justamente esse mesmo intervalo, que é de 0,5 a 2 miligramas por litro na rede de distribuição. A minha sugestão inicial seria a gente seguir essa faixa, que iria de meio a 2, né? Então, observando um valor mínimo, no sentido de não se ter um recrescimento bacteriano quando da distribuição ou quando do armazenamento temporário de uma água de reuso, e de um valor máximo, né, considerando as questões tanto de toxicidade do cloro, né, no caso de uma ingestão acidental lá do usuário, quanto da questão relativa a se adicionar em excesso e ter eventuais problemas com íons, né, que poderiam acelerar processos corrosivos, né, em equipamentos, em tanques, tubulações, né, que são utilizadas aí para armazenar e distribuir água de reuso. Então seria uma sugestão, né, a gente seguir esses valores aí que seguem lá a nossa enciclopédia e que atendem também ao que a gente já tem existente aqui, nossa portaria de potabilidade. Não sei o que os colegas pensam a respeito. Eu acho que é um bom intervalo, que atende as duas situações. Né? Concordo. Bom, Ramiro, deixa eu dar um pitaco também. Bom, a princípio, o que eu vou falar, acho que não altera essa faixa, mas deixa-me pensar assim. Na água, quando você fala de cloro residual, geralmente você está falando lá no cavalete da residência mais distante da ETA. Seria isso? Exatamente. Tá. Então, se é meio lá no final da rede, eu acho que no início, na saída da estação, talvez meio seja pouco, né? Mas, de qualquer maneira, você está dizendo meio no uso, né? Meio... Porque é na produção ou na hora do uso? Na ETA é 5, né? Isso aí, pelo que eu entendo, é na ponta do uso, não? Lá na ETA ponta é final. 5. Então tá, não, porque o nosso controle, aí nós precisamos ver onde é que está sendo o nosso controle. Se o nosso controle for na ET, talvez meio possa ser pouco, né? Na ET. Mas se a gente está falando em meio no uso, continua valendo o meio então, ok? Bom, e o outro comentário, eu tenho a visão de ET, né? Então, de onde é que você está pegando essa água? Se você pegar depois do tanque de contato, né? Porque geralmente em esgoto se aplica mais do que na água, né? 3, 4, 5 na entrada do tanque de contato, né? Agora, esse meio na saída do tanque de contato é importante, porque senão ele vai para o corpo d'água com mais de meio e isso não é legal, né? Eu acho que eu fiz esse comentário no nosso último encontro. As nossas estações praticam bem a desinfecção quando praticam, mas a gente não tem praticado a descloração, né? Mas o que eu estou pedindo para a gente refletir é de onde é que eu vou pegar essa água? Eu vou pegar essa água depois da aplicação do cloro na ET, né? Na estação grande. Então, esse meio é legal porque eu estou pegando na saída do tanque de contato, quando eu já desinfetei, e esse meio é um valor até razoável para ir para o corpo d'água. O melhor é que fosse 0, né? Por outro lado, esse meio pode ser pouco se eu quiser armazenar para transportar em caminhão para chegar lá na ponta do consumo. Só isso. Mas eu acho que a faixa de meio, eu acho que é legal como valor inferior para lançamento em corpo d'água e para aplicação distante da ET. Só essa reflexão que eu fiz. Não sei se fui entendido. Pois sim, faz todo sentido, Miguel. Esse meio ele também vai estar associado ao limite de coliformes, né? Então, como tem que atender coliformes, tendo
esse limite ali de 200 ou de 1.000, né? O restrito, eu acho que o meio, o 0,5 ppm, ele já assume uma relevância maior, né? Então, Porque a minha tentativa, minha tendência de segurança seria aumentar o meio para 1, por exemplo. Mas daí, esse valor estaria no final do tanque de contato, indo para o corpo d'água. E 1 miligrama por litro para o corpo d'água. De cloro não é legal. Dependendo da vazão do esgoto com relação à vazão do rio, pode ser tóxico, um bom trecho ali para o corpo aquático. Então quem puxar sabe um a gente pouquinho para colocar baixo isso, parece Miguel, razoável. se a gente especificar isso, né? Tem que ser após o tanque de contato, medido na saída ou até melhor, né? Medido na saída do sistema. Eu estou com medo do 2. O 2 para a saída do tanque de contato, indo para o corpo d'água, é muito, né? Ou deixar porque na hora de licenciar essa ET, alguém vai estar refletindo sobre isso, né? Ou, se você quiser pôr o comentário, esse valor deverá ser revisto quando do lançamento, mas eu não sei se é o nosso caso, quando do lançamento em corpo d'água. Não é o caso da nossa resolução, né? Não. Deixa eu tornar mais claro esse meu comentário. O que eu percebi, mas foi uma percepção só da palestra do Tiago, é que as faixas de vazão que ele citou seria para produção de água de reuso, como se fosse um tratamento diferenciado no caso da estação, as faixas de vazão. É como se fosse uma outra estação para produção de água de reuso, né? E eu continuo olhando como se fosse a grande estação. Eu acho que quando nós colocamos as frequências de monitoramento, o Pedro não está aqui hoje, mas quando nós colocamos as frequências de monitoramento para as ETs, nós olhamos a produção de água de toda a ET, né? Nós enquadramos a frequência como o órgão ambiental enquadra a ET, exatamente. E as faixas de vazão são as faixas de vazão grande, né? Para as ETs em geral. Eu tive essa percepção que o Tiago se referia à produção de água destinada ao reuso. Então, se a produção de água é destinada ao reuso, o meio a 2 de cloro está adequado. Que não é a água que está indo para o corpo d'água. Mesmo porque as nossas ETs não desinfetam, né? Só para lembrar, assim, para a gente padronizar. A Sanepar já colocou ultravioleta, já colocou dióxido de cloro, já colocou cloro, mas na prática, basicamente, só quando é exigido, com muita veemência, que é desinfetado. Acho que nenhuma ET de Curitiba, por exemplo, desinfeta. Então, quando a gente falar de cloro, nós estamos falando do percentual de vazão que vai para reuso, não para a estação. Perfeito, Miguel, estou de acordo. Ali ficou só o 5 no sobrescrito, Caroline, na 0,52 miligramas por litro. L2. Eu acho que isso poderia ser tanto para o irrestrito quanto para o restrito, né? Não sei se vocês acham que deveria ter alguma diferença. Esse intervalo vale aqui também para as ETs? Eu acho que seria algo comum a ambos, né? Tanto para as ETs quanto para o reuso descentralizado. Com relação à condutividade, eu não sei se alguém teria mais algum comentário sobre o cloro. Não, eu só acho que deveria ter essa observação da localização dessa análise, né? O ponto de medição. Né? O ponto de medição. Então seria pós tanque de contato
né? Ou saída da estação. Isso, porque realmente isso é bem crítico. E tem até a questão dos organoclorados também, que é um grande problema ambiental, né? Bom, com relação à condutividade elétrica, eu fiz uma pesquisa específica e não é um parâmetro comum, né, de ser monitorado de ser regulado, né? Talvez, principalmente para reuso urbano, ele geralmente é mais associado à aplicação de água no solo, né, para fins agrícolas. E eu vejo que se faz muito uma associação da condutividade aos sólidos dissolvidos totais, né? E esse sim a gente tem referência geralmente de 500 miligramas por litro de sólidos dissolvidos totais. Eu adicionaria que os sólidos dissolvidos totais ainda ajudam no controle de turbidez, né? Em paralelo. Que não é o item que é abordado, né? Eu acho que o de cor, né? O de turbidez é o suspenso. Cor. Os dissolvidos cor e os suspensos turbidez, correto. E eu acho que os sólidos dissolvidos eles estão associados também a esse limite, até se relacionam de certa forma ao limite para cloro, né? Porque está relacionado aos sais, né? E os sais eles podem estar presentes principalmente quando se tem um tratamento físico-químico, que é o caso mais comum para o reuso descentralizado, por exemplo. Como é um parâmetro mais chato de medir, né, sólidos dissolvidos, é comum se associar Aí vem o uso da condutividade elétrica, né? E existem alguns artigos com o esforço de se relacionar esses dois parâmetros, eles andam junto, né? A condutividade elétrica e sólidos dissolvidos totais. E eu vejo que se reporta, né, uma faixa de conversão que vai de 0,6, 0,55 a 0,65 a 0,7, essa conversão de dissolvidos para condutividade, né? Então, se a gente fosse fazer esse paralelo desse valor que é muito comum se ter como limite, que é de 1.000 miligramas por litro, né, de sólidos dissolvidos totais, a gente chegaria a uma condutividade equivalente próxima a 1.600 microsiemens por centímetro. Poderia ser um valor de partida aí para a gente discutir. Eu vejo que tem alguns relatos, né, então, desse limite de 1.000 para sólidos dissolvidos, mas vejo pouca aplicabilidade, né? A gente até já falou bastante sobre essa questão dos sólidos aqui e acabamos, né, optando por não incluir sólidos, né, na resolução. E a condutividade é um parâmetro de fácil medição, né? Parâmetro ali instantâneo, né? Exatamente. Tem medidores de mão, né? Multimedidores, é fácil ter esse controle. Então
gostaria de trazer essa informação, né, poderia ficar aí como algo de lição de casa para a gente amadurecer, esse limite correlacionado, né, de sólidos dissolvidos de 1000 ppm, e essa correlação com a condutividade, que gira ali em torno de 0,6 e que levaria a uma condutividade de 1.600 microsiemens por centímetro. Viu, Ramiro? Consultando as outras resoluções, né, Minas e São Paulo, a condutividade eles deixam bem claro nos asteriscos que é quando você está pensando em aplicar no solo, né? Ou irrigação paisagística ou agropastoril. Eu acho que realmente só tem sentido nesse aspecto, né? E com relação a quando a gente vê lá em água, também está relacionado a sais dissolvidos, a distúrbios do intestino e do estômago, né? Então o valor eu não tenho claro, eu tenho visto 500, tenho visto 1000, mas eu acho que antes do valor, a aplicabilidade, eu acho que tem sentido, porque como o nosso grupo de reuso urbano fala de irrigação paisagista, eu acho que o objetivo da condutividade é mais para regular a quantidade de sais a ser aplicada no solo, né? Então eu sugiro que a gente coloque essa ressalva, se vocês concordarem, para irrigação paisagística, para aplicação no solo, né? Para fins urbanos, Miguel, até do que eu tenho de experiência lá com a lavagem de veículos, ela tem aplicabilidade com relação ao risco químico. Então, Mas daí nós separaríamos em dois, o que você acha? Separaríamos em dois, né? Nós já separamos em dois. Eu acho que poderia ser destinada, por exemplo, só ao reuso descentralizado. Porque aqui é que tem é mais comum o tratamento, o uso de processos físico-químicos, né? Daí para segurar, né, nessas estações que não tem muito controle, né, que o operador não vai lá colocar sei lá quantas gramas por litro de coagulante para causar um problema, né, de esses aspectos relacionados à corrosão, a manchas, né, em veículos. É importante que se tenha um valor ali limite, né? Então, acho que poderia sim ser colocado esse direcionamento, né, como a gente está separando em dois, para o descentralizado. E aqui para o descentralizado, eu seguiria, porque aqui a nossa ideia aqui era, para DBO e DQO, seria acompanhar os valores lá da nossa normativa local, né? Os padrões de emissão. Eu gostaria de deixar aqui para reflexão também, aproveitando a palestra do Thiago, a necessidade de deixarmos aqui, né? Uma vez que isso já é cobrado lá para essas ETs, atender esses valores de DBO e DQO, eu não sei se não fica muito redundante, até demasiado a gente está incluindo esses dois parâmetros aqui. Elas já precisam atender isso, né? Eu acho que colocamos no rodapé da tabela, a gente explicou a origem. Estou lendo, mas eu acho que aquele 3 e 4 é isso, né? Está ali, resolução SEMA 21/2009. Mas como a gente não colocou os outros, por isso que eu gostaria de trazer reflexão. Tem outros parâmetros lá também, né, na SEMA, que a gente está trazendo para cá. Desculpa, Miguel, ficou um pouquinho distante. Não, você está sugerindo retirada aí, seria isso? A minha sugestão seria retirar, uma vez que ele já é cobrado. Dos dois aí seria? Para não ficar duplicado. Não, é que assim, aí já é um pouco diferente para ETS, né? Para ETS já é um padrão mais restritivo do que o da emissão.
Eu acho que cabe essa Entendi. reflexão também para a ETE. Mas eu já não, daí eu já não faria essa sugestão ainda já de início, né? Então você acha que para uso descentralizado não precisa estar explícito aqui o padrão de QO DBO? Eu acho que não precisa estar explícito, uma vez que já é algo regulamentado. A gente está só repetindo o que já Não, para descentralizado, para descentralizado. Porque Eu já acho que deveria ter, né? Minha opinião. eu acho que o descentralizado deveria ter. mas essas, por exemplo, um empreendimento que implemente uma estação de tratamento de efluentes, seja, vou pegar o exemplo da lavagem de veículos. Eles já precisam atender esses parâmetros, eles vão ter lá uma licença, né? E eles já precisam atender esses valores de emissão para despejo, né? Seja na rede, ou seja em corpo hídrico. Esses dois e outros parâmetros já precisam ser atendidos, né? É que o problema é quando você esbarra num uso onde você não está sendo. Você não tá buscando um licenciamento ambiental, por exemplo. Uma lavagem você tem que buscar a tua licença e você tem que seguir uma série de normativas. Da SEMA, por exemplo. Mas em empreendimentos onde você está fazendo isso de bom grado, ou por. Né, você não está sendo requisitado, às vezes você não tem uma rede de esgoto, você tem que tratar o esgoto, ou você até tem, mas você ainda está fazendo isso porque você está buscando uma otimização de consumo de água. Aí ele fica cego em quais parâmetros seguir, né? Mas ainda assim, mesmo que ele esteja tomando essa iniciativa, sendo de bom grado ou sendo por um aspecto econômico, né, Econômico, assim, ele ainda assim precisa cumprir com essa resolução vigente da SEMA. É claro que, né, pode ter um desavisado. Agora, se ele for cumprir, se ele buscar essa normativa, né, de reuso, da mesma forma ele pode buscar a normativa para emissão, né? É que essa é bem mais específica, eu imagino, né? Acho que poderia ter alguma menção, talvez, aqui, de que esses parâmetros que não estão constantes aqui devem seguir os padrões de emissão, né? Não só especificamente, mas qual seria o problema em deixar ali, e isso favoreceria, por exemplo, não ter que ficar procurando várias resoluções, né? Digamos assim, qual seria a dificuldade em manter a DBO e DQO? Seria em função da validação desse processo? Não entendi muito bem. Seria mais no sentido de simplificar a resolução, que se a gente colocar aqui DBO e DQO, que está seguindo o padrão de emissão, eu acho que teria que seguir o mesmo critério para os outros parâmetros, né, que estão na resolução e não estão aqui. E daí ficaria um número maior de parâmetros a serem inclusos, né? Até acho que caberia fazer uma consulta a essa SEMA, ver o que tem, quais são os outros. É SEMA 21, né? Vou abrir ela rapidinho aqui, SEMA 21.
eu até entendo o seu ponto, Ramiro, mas é que aí parece realmente que a pessoa abre a norma para identificar o que ela tem que fiscalizar e aí lá se refere a outra norma e fica cada uma. Não sei, eu acho que pelo menos para grandes etes eu acho que fica claro, né? Ela busca um licenciamento, ela busca uma norma diferente. Mas para fins urbanos, ela vai direto nessa norma. A ET fala, a norma, né? A norma fala DBO até 90 miligramas, DQO até 225, daí óleos vegetais 50 e óleos minerais 20. Eu acho que era daqui que a gente buscou, né? Isso. São poucos parâmetros também, né? Outra coisa interessante que foi mencionada pelo Tiago, e eu acho que está incluso na resolução lá, e é algo que a gente poderia também incluir na nossa, é a possibilidade de inclusão de parâmetros adicionais, dependendo do caso, né? Dependendo da modalidade, ou dependendo do caso específico. Isso até segue a própria abordagem ambiental, né? De atividades potencialmente poluidoras, né? Mesmo tendo, por exemplo, essa norma, essa portaria aí com esses padrões de emissão, um determinado empreendimento ele pode conter lá na sua licença de operação uma condicionante tendo o mesmo parâmetro com um padrão mais restritivo, ou até mesmo tendo outros parâmetros, né, que não estão ali na lei, né? Verdade. Eu acho que isso é algo interessante de se incluir algum artigo, né, Sim, que ele não está limitado a esses parâmetros. que não está limitado, exatamente, Exato. que não está limitado não necessariamente, então o órgão de controle poderá determinar, né, parâmetros adicionais ou Mais eventualmente padrões mais restritivos do que esses constantes na resolução. Né? Acho bem válido. Deixa eu fazer uma reflexão aqui, Ramiro, me permite aqui uma resolução, uma discussão na tema que a gente viu há pouco. O Estado não pode ser mais flexível, ele tem que ser complementar ou mais rigoroso que o existente, né? Então, eu acho que tem ali apenas DBO, colegas, porque o CONAMA 357, depois o outro 430, regularam um montão de parâmetros, como o Ramiro disse, uma lista enorme. Mas a DBO e a DQO ficaram abertas. Então, por isso que a SEMA complementou DBO e DQO. Não tem os outros parâmetros que daí vale a legislação federal, só para deixar claro, só para complementar. Não é que a resolução SEMA 21 tenha apenas óleos e graxas e DBO e DQO. É que ela complementa o CONAMA, porque todo o resto está lá no CONAMA. É isso mesmo, bem lembrado, Miguel. CONAMA 2... E a minha explicação, por que a gente deixou DBO e DQO, é porque nós deixamos as duas tabelas iguais. Uma tabela conversando. Primeiramente era para ser a mesma tabela. Depois nós abrimos e a ideia é que, imagino, que o número que as linhas fossem as mesmas. Agora a gente está pensando em tirar DBO e DQO, mas por que ficou DBO e DQO até agora? Porque as duas tabelas seriam iguais, né? Só tentei ver a origem da manutenção da DBO e DQO. Oi.
Acho que foi isso mesmo, Miguel. E aí a ideia era que as restrições ou as situações de frequência e de limites que seriam né, divergentes entre as duas tabelas. Me lembro dessa discussão mesmo. E esses valores para as grandes ETs, seguindo o próprio exemplo lá de Minas, onde eles não estão regulando isso, não seria também, não caberia essa reflexão de seguir também os mesmos valores constantes na resolução, né, que contém esses padrões de emissão? Porque a minha dúvida é com relação a restringir demais e inviabilizar, né, o reuso por esses grandes produtores. A gente está seguindo ali valores muito próximos à normativa de São Paulo, né, que tem que a gente sabe que é bem mais restritiva em função de toda a tecnologia, em função da realidade que eles têm lá, né, do aquapolo, de processo com reator de biomembrana, né? E aqui eu realmente tenho muitas dúvidas se as nossas estações vão conseguir chegar a valores tão baixos de DBO e DQO. Não, mas isso já é exigido, né, no Paraná, né, Ramiro? Mas esse valor é esse mesmo, Miguel? 90 e 225, sim. Não. Estou me referindo à outra, ali embaixo. Não. É que a primeira tabela que é a nossa, a segunda é que o descentralizado que nós estamos discutindo agora. Mas esse segundo é para o descentralizado. Ah, não. Não, essa aqui é para as ETs. O que o Ramiro está falando aqui olha, gente, vamos definir aqui, ó. A aqui, que é essa tabela que a gente estava discutindo agora, é para uso descentralizado. E aí, esta aqui é para ET. A gente tinha uma tabela só e estavam discutindo. Aí, o que foi definido? Acho que o Pedro e até você, Miguel, discutiram, e aí falaram assim que tinha que ser um pouco menos restritivo do que o lançamento das ETs. E aí definiram 75 e 30. Alguém falou que tinha uma proporção aqui do DBO para o DQO, e aí, como não tinha DQO, a gente incluiu o DQO, ficou essa proporção de 75 aqui para DQO. E aí ficou para definir qual que seriam os padrões de lançamento para uso descentralizado. Então, este 90 e 225 a gente tirou da SEMA lá, só que na SEMA fala que é para ETs. E aqui a gente colocou, né, ficou na dúvida que se deixava esse valor ou se repetia esses valores aqui da ETs, mas é isso que a gente está discutindo. Não sei se a confusão que deu resolveu agora, mas é isso. Ó, essa tabela aqui que a gente estava discutindo é para uso descentralizado. E a da ET está praticamente fechada. Tá certo, muitíssimo obrigada. Eu acho que a gente poderia aguardar também o Pedro, que fez a sugestão, também para revisar esses valores, mas eu acho que caberia nós revisarmos nessa, porque está bastante restritivo, né? Tem uma DBO de 30, não é fácil de ser atingido. Porque na tabela inicial, deixa eu só achar aqui, né? Para mostrar para vocês. O DBO estava 10 para irrestrito e 30 para restrito. E aí foi falado, né, que era um pouco rígido demais, tudo mais, e aí deixaram 30 para os dois. E aí DQO tinha essa relação, e aí foi feito as contas, aí chegaram que 75 estava bom. Sim, mas o DBO de 30 ainda segue. O DBO de 30 é bem complicadinho. Segue bem restritivo, né? Aí tem que partir para uma outra filtração aí, MBR. Bom, eu sugiro que a gente converse com o Pedro, porque veja, nós já temos estações da Sanepar
sistemas convencionais, zona ativada de filtro com menos de 30 de dB. Não precisa ter membrana nem nada, né? O que ele diz é o seguinte: a ET Belém já chega hoje a DBOs entre 10 e 20. Ele diz que a ET Atuba está com pós-tratamento projetado. Então precisamos ver qual é o plano diretor da Sanepar para os próximos anos. Eu tenho monitorado a ET Lapa, cuja que é filtro percolador mais básico, dá uma DBO de 20 menos. Eu acho que a gente ia aguardar o posicionamento do Sanepar, do Pedro, para o próximo. Não, concordo. E eu acho que seria interessante ver o que está sendo, o que está sendo cobrado da Sanepar ali, qual é o padrão que ela está buscando atender. Não sei se tu teria essa informação, Miguel, qual é a... É caso a caso, né, Pedro? É caso a caso, por exemplo. Por causa do rio, por causa do corpo receptor, né? Exatamente. Londrina está colocando o lodo ativado depois do ASV agora. Então, tem existido uma pressão, em geral, para baixar os valores. Se a Sanepar disser que está de acordo com isso aqui, eu ficaria muito feliz em manter esses valores. E veja, não é para todas as ETs, né? Para as que têm possibilidade de ter algum tipo de reuso. E eu acho no Paraná, a princípio, mais uso agrícola do que urbano, né? Do que uso urbano, até. Uso urbano eu vejo Curitiba, por exemplo. Né? Então, se as estações da Sanepar estão se preparando para isso, ET Belém, ET Atuba, etc., puxa. Ah, não, daí fecha. O objetivo aqui é a gente buscar atender a nossa realidade, né? Se as grandes ETs já estão conseguindo contemplar esse padrão. Dar um retorno, Ramiro. Essa é a minha única preocupação. Eu fiquei de dar um retorno para o Pedro e farei isso com bastante ênfase. Então, vou pôr um asterisco nas minhas anotações aqui e dizer, olha, venha preparado para o próximo encontro para defender as DBOs e DQOs que nós estamos sugerindo para ETs. Perfeito. A minha preocupação é justamente essa de viabilizar com o parque tecnológico que a gente tem aqui, né? Mas se vem essa informação de dentro da Sanepar que esse é uma meta bastante atingível, viável. O que ficou ainda ali da nossa tabela, Caroline? Eu acho que era isso. Ficou a discussão aqui do DBO. E aí continuidade elétrica para vir para cá. E aí eu acho que o restante da resolução apenas para discussão. A partir do capítulo 4 dele. Eu vou ter que sair, gente, que eu tenho uma outra reunião agora. Não sei se vocês vão querer continuar as discussões. Eu acho que a gente poderia deixar, Caroline, para o nosso próximo encontro, então, uma de casa para o nosso subgrupo, de fazer uma releitura daquilo que nós já construímos. Eu não sei se tu poderias... Não, acho que tu sempre envia, né, a nossa minuta. Mas eu sugiro a gente fazer uma revisão geral daquilo que já foi feito. O que poderia, né, se alguém teria sugestões de modificação ou de aprimoramento, de dúvidas, né, que ainda não está bem consolidado, né? E que todos tragam aí essa supervisão. A gente já consegue dar um direcionamento até para fechar uma primeira discussão.
Ok, O então. microfone é bem Eu barulhento. dou uma ajeitadinha. O pessoal tá aqui fora, eu tô no escritório, daí eu até fechei a porta aqui, porque o pessoal tava passando demais. Mas eu fico bem perto do estacionamento, daí eles estão ali discutindo. Discutindo não, né? Conversando. Então tá, eu pego, dou uma atualizadinha, uma melhorada aqui em algumas coisas e já mando para vocês darem uma olhada para a próxima reunião, que ficou marcado para a semana que vem, certo? Certo. E se tu puderes Dia também, 12. por gentileza, Caroline, fazer até pelo aquilo que o Paulo comentou, verificar como Tipo, é que eu está converso aqui essa questão do nosso prazo, né, de como da vai ser isso data, né? até o final desse ano, como é que é para a gente poder também fechar o nosso cronograma aqui, né? Ou se tem prevista também alguma Ok. reunião já com o grande grupo, para a gente poder também levar a nossa proposta, né? Eu vejo sim. Pode deixar. Certo. Ok. Alguém tem mais algum comentário, gente, antes da gente encerrar a comunicação? Acho que não, eu vou rever a palestra do Tiago também, quero rever alguns pontos, e daí acho que fica interessante para a próxima reunião, já reler, né, a minuta como está aí, de repente a gente avaliar aí todos os pontos. É importante destacar, né, Roselene, que ficou gravado, tem disponível aí Sim. o link no YouTube, quem não conseguiu acompanhar. Eu só consegui acompanhar o final, porque eu tive um falecimento, eu estava acompanhando o sepultamento, e hoje de manhã, antes de entrar na reunião, eu comecei a assistir mas eu não consegui mas de finalizar e ver isso para a próxima. Perfeito. Então tá bem, muito obrigado a todos. Uma boa semana, um bom final de semana. Igualmente, então. Bom dia Até para mais, todos. pessoal. Ok, abraço aí para todos. Até Um mais. abraço. Tchau. Tá bom. Tchau, tchau.